igreja pode assentar-se. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, meus queridos, vamos prestar atenção nesse instante à exposição das Sagradas Escrituras. Nós que precisamos ter conhecimento do Senhor para que nós possamos ser prudentes, possamos nos conduzir neste mundo tão difícil que nós vivemos, mas amparados no conhecimento e na vontade do nosso Senhor Jesus. Nesse instante, meus irmãos, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós leremos dos versos 9 até o 31. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar a exposição do texto. Isaías 40, versos 9 ao 31. Vou pedir que os irmãos estejam acompanhando a leitura. Diz assim o texto sagrado: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. A que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha.
A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Amém? Meus queridos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Santo e bendito Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é maravilhosa demais para nós. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade agora de ouvir a exposição do texto. Nesse instante nós te pedimos, Pai, a Tua iluminação, para que possamos ser fiel na exposição da Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Faz com que tudo que seja dito seja para honra, louvor e glória ao Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse é um texto que é bastante conhecido da Igreja do Senhor. Um texto que remete ao período em que o povo do Senhor estava cativo na Babilônia. 70 anos presos, sem poder louvar a Deus, sem poder adorar o seu nome. E o contexto era um contexto de bastante dificuldades. Trazendo para os nossos dias, sem pandemia, nós já vivíamos uma situação difícil na nossa sociedade. Uma sociedade de valores pervertidos, uma sociedade onde vivemos uma verdadeira perseguição religiosa nos nossos dias, onde irmãos pelo mundo são mortos, outros perseguidos com perseguições menos notadas, mas que não deixam de ser perseguições. E nós temos trazido alguns exemplos aqui, temos trazido no decorrer das mensagens, eu e os demais irmãos que têm pregado na nossa igreja, temos trazido alguns exemplos aqui, falamos dos nossos ministros que são crentes, que não podem abrir a boca, que a patrulha já começa a fiscalizar cada vírgula dita. Agora, recentemente, nosso ministro da Educação, o reverendo Milton, foi denunciado no STF por crime de discriminação, por simplesmente se posicionar como ele sempre se posicionou, por simplesmente falar e usar a sua liberdade de expressão que é prevista na nossa Constituição, nos diplomas internacionais. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis. É incrível como, desde que iniciou a pandemia, os canais de TV, ou aberto ou fechado, e muitos dos canais, pessoas que têm TV a cabo, têm percebido que até alguns canais que não são abertos têm ficado abertos para uma maior cobertura sobre a pandemia. E só se fala nessa pandemia desde então, né? Estamos há mais de 6 meses com essa pandemia a pleno vapor, em alguns lugares, desacelerada em outros, agora na Europa voltando a um novo pico, e até sair a vacina parece que a gente
vai continuar vivendo essa realidade. Alguns se perguntam, será que esse é um dos sinais do fim dos tempos? Será que esse é um dos sinais que mostra que o Senhor Jesus vem pela segunda vez arrebatar a sua igreja, trazer a sua igreja para perto dele? Meus queridos, nós não sabemos. É possível que sim, é possível que não, é possível que seja um dos sinais apenas. A postura da igreja com relação a essa questão deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a postura da igreja. Mas enquanto esses sinais não se intensificam, nós temos visto, pelo menos por baixo, dois medos grandes das populações. Um, de sermos contaminados pelo coronavírus, ou transmitir a doença para algum ente querido que está no grupo de risco. Muitos de nós não estão no grupo de risco, então, às vezes, o medo é de transmitir isso para algum querido. E uma consequência do primeiro medo, sermos abalados economicamente pelas consequências da quarentena. Esse é um segundo medo que já tem abalado muitas famílias e nós temos percebido isso no nosso dia a dia. As pessoas se perguntam, será que o país vai quebrar? Será que as empresas vão quebrar? Como é que eu vou ficar? Eu, particularmente, tenho falado com famílias que perderam tudo. Famílias que o comércio de 30 anos de trabalho foi reduzido a pó, foi reduzido a nada. E pessoas que, de fato, se encontram numa situação muito difícil economicamente. Certamente você também deve conhecer pessoas que passaram por situações como essas. E apesar, meus irmãos, de nós não termos todas as respostas para esses temores, nós devemos buscar e ter as forças voltadas para o Senhor. É só o Senhor que pode acalentar os nossos corações. É só o Senhor que pode consolar essas pessoas. É só o Senhor que pode mudar esses quadros. E pode também escolher não mudar. Nós temos visto durante a história o Senhor agir, o Senhor silenciar e o Senhor muitas vezes negar o pleito do seu povo. Essa passagem que nós lemos nos orienta a focarmos as nossas forças no Senhor. Percebam que aqui o contexto histórico era que o povo estava no cativeiro. O Senhor, ele usou governantes, como aqui no caso, ele usou a Ciro, para ser instrumento de disciplina para o seu povo. E também para restaurar a sorte do seu povo. Quando o povo tinha perdido as esperanças, eles achavam que nunca mais poderiam voltar para Jerusalém, achavam que nunca mais poderiam reconstruir as suas casas, que nunca mais poderia reconstruir o templo do Senhor. O Salmo 40, o capítulo 40, ele vem como uma esperança, para o povo. A palavra do profeta vem para motivá-los, para lembrá-los de quem é esse Deus tão maravilhoso que nós servimos e serve para nós nos nossos dias. Os dias naquele período, no meu modo de ver, eram mais duros do que os dias nos dias de hoje. E nós cremos que aqueles que esperam o Senhor têm as suas forças revigoradas, têm suas forças renovadas e alcançam misericórdia. Meus irmãos, se nós pensarmos como os crentes são forjados durante toda a história, nós vamos ver que sempre nos momentos de crise, os crentes são forjados. Nós vamos meditar no texto para compreendermos melhor essa questão. Nós, crentes, fomos sempre fortalecidos no sofrimento.
E temos alguns pontos para demonstrar isso durante a exposição do texto. O primeiro ponto é quando entendemos o tamanho do nosso Deus. Veja aí a partir do verso 12. No verso 12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de uma efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Aqui o profeta exalta o tamanho do nosso Deus, que o nosso Deus é grande, e ele faz aqui uma relação. Quem pode recolher as águas dos mares, dos rios, na concha de suas mãos? Ele faz essa relação. Será que alguém pode realizar tamanho feito? Ainda se pudesse, esse seria menor do que o nosso Deus. Quem recolheu na terça parte no efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Pesar os montes numa balança de precisão é uma relação que o profeta faz do tamanho, teórico tamanho físico, se é que nós podemos imaginar do nosso Deus. Que Deus imenso. Será que a gente pode mensurar o tamanho do nosso Deus? Meus queridos, com palmos nós medimos poucas e pequenas coisas, né? Medimos uma mesa, medimos uma cama. O Senhor, nessa analogia, poderia colocar todas as águas que existem no mundo na palma de suas mãos. Aqui o profeta mostra que o tamanho do nosso Deus é incomparável, imenso. Nós entendemos que ele é incompreensível aos nossos olhos. E era esse o objetivo do profeta aqui no verso 12. Nós, crentes, somos fortalecidos no sofrimento quando nós entendemos a grandeza do conhecimento de Deus. Não só o tamanho do nosso Deus, mas a grandeza do conhecimento do próprio Deus. Veja aí no verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Olha o 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Meus irmãos, aqui o profeta passa a mostrar a grandeza do conhecimento de Deus. Ele falou o tamanho e agora o seu conhecimento e o conhecimento dos propósitos do Senhor. Qual o propósito do nosso Deus? Muitas vezes nós não temos essa resposta. Qual o propósito do nosso Deus? Pensem. É claro que, numa última instância, o propósito do nosso Senhor é para o louvor de sua glória, de sua majestade, mas nós não temos como mensurar o conhecimento e os propósitos do Senhor, tendo em vista a nossa pequenez tremenda diante de um Deus tão maravilhoso, tão insondável, de um conhecimento sem igual. Queridos, a resposta aqui para as perguntas dos versos 13 e 14 é ninguém. Ninguém pode mensurar esse Deus. Ninguém pode sondar os seus juízos. Ninguém aconselhou o nosso Senhor, porque Ele é. Ele sempre existiu. Ele que fez todas as coisas. Ele que nos formou. Ele que nos conhece intimamente, individualmente. Ele que sonda os nossos corações. Ele que é o general dos exércitos, o príncipe da paz. Ele simplesmente é. Em Isaías capítulo 55, verso 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tem coisas, meus irmãos, que a gente tem simplesmente que crer.
e aceitar pela fé. Tem coisa que não adianta tentar entender. Tem coisa que não tem condições de nós entendermos. Então nós temos que olhar para o nosso Deus com aquilo que nós conseguimos enxergar, e com aquilo que nós conseguimos enxergar, percebermos o quão maravilhoso Ele é e o quanto, muitas vezes, nós não temos que fazer perguntas. Nós temos simplesmente que crer. Somente Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Cabe ao ser humano aceitar a majestade de Deus. Os ímpios e os fracos na fé é que questionam a Deus. Um Deus tão tremendo não pode ser questionado. Como nós fazemos, inclusive, com as autoridades. Com as autoridades nós devemos, sim, questioná-las. Questioná-las sempre. Os políticos, os governantes, até mesmo os nossos chefes. Mas o Senhor não pode ser questionado. Ele não merece ser questionado. Quando Deus é questionado é porque nós estamos vacilantes na fé. É que nós estamos fracos. E quando você se aperceber de que está questionando ao Senhor, perceba que você está num momento de fragilidade espiritual e procure simplesmente crer, simplesmente aceitar a vontade de Deus, fazer o que é possível de acordo com as nossas forças e pedir ao Senhor que o Senhor nos oriente e nos instrua. As pessoas querem uma satisfação de Deus, mas nós somos criaturas e Ele o Criador. Paulo usa essa mensagem também em Romanos 9, quando ele fala sobre a predestinação e a soberania de Deus, falando que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Paulo antecipa a pergunta do pecador que questiona se isso é justo. E Paulo responde: sim, é justo, porque Deus usa a sua misericórdia da forma que lhe apraz. Ele não deve satisfação a homem nenhum. É por isso que nós não devemos questionar a autoridade do nosso Senhor. Então Paulo, ele antecipa a próxima pergunta questionadora do homem pecador. Mas então, por que Deus se queixa? Quem jamais resistiu ao seu poder, seu comando, sua vontade? E aí Paulo fala: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode a criatura questionar o seu Criador? Por acaso algum de nós o aconselhou? Algum de nós o ensinou ou guiou a sua vontade? Paulo conclui essa discussão no capítulo 11 dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Perceba que o apóstolo Paulo ele utiliza o texto de Isaías. Quem guiou o Senhor? Quem o aconselhou? Quem o orientou? Meus queridos, esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus insondável, é um Deus tremendo. Vamos perceber, meus irmãos, também que nós crentes somos fortalecidos no sofrimento, agora o terceiro ponto, quando nós entendemos que Ele não tem concorrentes. Esse é um ponto importante. Do versículo 17 ao 24, ele mostra que pessoas, coisas ou objetos são nada diante de Deus. Percebam. 17. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O verso 17 e 18. Os judeus naqueles dias pensavam que para enfrentar a Babilônia e para conseguir fugir do cativeiro, eles teriam que fazer alianças com outras nações, com rebeldes, tentar construir um exército. Cogitaram até mesmo fazer aliança com o Egito. Mas Deus diz que os inimigos ou os teóricos aliados não são nada. As superpotências daquela época perante o nosso Deus não são nada.
As superpotências dos nossos dias, Estados Unidos, China, Rússia, Europa, perto do nosso Deus, não são nada, são como vácuo. Veja aqui no verso 19, que diz que o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O profeta aqui, ele é até irônico. Ele faz uma ironia dizendo: os ídolos de vocês, que teoricamente poderiam ser a salvação de vocês, nem se sustentam sozinhos, se não tiver um artífice que bote um pedaço de ouro, de prata ou de madeira para segurá-los. Se as superpotências desse mundo, se os governantes e príncipes desse mundo não são ninguém diante de mim, como é que vocês veem como um ídolo? Meus irmãos, essas coisas são simplesmente ridículas para o nosso Senhor. São insignificantes para Ele. Aqui no verso 21, acaso não sabeis, porventura não ouves, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O céu, a grandeza do céu e do universo é simplesmente como uma cortina para o Senhor. É como uma tenda que Ele monta para morar. Coisas extraordinárias para nós, maravilhosas para nós. Para o nosso Senhor, são coisas simples. Coisas que estão ao seu alcance, coisas que não têm nada de extraordinário, como uma cortina das nossas casas. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ah, se o ministro Marco Aurélio Melo ouvisse isso aqui, hein? Capaz de me processar, né? Em desrespeito à liturgia. Meus queridos, aqui o profeta mostra que os governantes e juízes são simplesmente nada também. Reduz a nada. Os governadores são nada nas mãos do nosso Senhor. No verso 24, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Veja como Donald Trump, como Vladimir Putin e tantos outros, Jair Bolsonaro e quem quer que seja, são encarados pelo Senhor. Eles são como palha que o vento leva. Eles não são nada, não são ninguém absolutamente. Nem príncipes, nem juízes, nem instituições ou religiões. Nada se compara a Deus. Deus não tem rivais ou concorrentes. Nem mesmo o diabo e seus demônios são considerados concorrentes de Deus. O crente se fortalece, meus irmãos, quando consegue enxergar isso. Lá em Apocalipse 20, João descreve o momento em que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, a segunda vinda de Cristo, que é tão certa para nós como a primeira. E quando João começa a narrar com aquela linguagem alegórica, que o Senhor desce num cavalo branco, e ele começa a narrar sobre os seus exércitos suntuosos, que eram como as estrelas do céu, que provavelmente deveriam ser os anjos, e até mesmo, possivelmente, alguns dos seus santos que estariam prontos a lutar pelo Senhor no seu exército. E nessa segunda vinda, quando ele narra toda a grandiosidade do exército celestial do Senhor, colocando do outro lado o exército de Satanás, a gente se prepara ali, quando está lendo o texto, para uma grande batalha,
E somos até meio decepcionados se esperássemos um enredo de uma batalha cinematográfica hollywoodiana que viria a seguir. O texto diz que o Senhor simplesmente os aniquila com a espada que sai da sua boca. Ponto final. Ou seja, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de exércitos. Deus não precisa de arcanjos. Deus não precisa de guerreiros. Deus não precisa de mim, muito menos de qualquer um de nós, de sua igreja. Ele não precisa de cada um de nós. Porque Ele simplesmente é. Porque Ele simplesmente é o dono de tudo. Queridos, quando nós contemplamos a autoridade absoluta de Deus sobre o universo, nós também somos fortalecidos. Veja aqui o que diz o verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha a faltar. Esse verso 25 é uma repetição do questionamento de Deus. Deus questiona o homem o tempo inteiro. Por que você é fraco desse jeito? Por que você simplesmente não crê? Levantai ao alto, remete a levante a sua cabeça, contemple as obras das minhas mãos, contemple a minha criação. Será que existe alguém capaz de fazer o que eu já fiz e que está aos seus olhos? Deus tem controle absoluto, meus queridos, sobre todas as coisas, as gigantes como as estrelas, como ele narra aqui, bem como as minúsculas, como o pardal ou os fios de cabelos das nossas cabeças, como também é citado nas Escrituras. O poder do Senhor é absoluto e nos mostra como Ele é 100% confiável, inteiramente confiável. Queridos, avançando no texto para a nossa aplicação pessoal, os crentes ficam mais fortes quando percebem que Ele se importa conosco. Veja o 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. A pergunta do povo era, por que eles acreditavam que Deus estava distante, tinha abandonado, já não existia mais esperança de regresso do cativeiro, não tinha qualquer esperança. Aí o profeta diz, porque se passa na sua cabeça uma bobagem desse tamanho? Pare de murmurar, pare de duvidar desse Deus tão tremendo, que já fez coisas maravilhosas na história do povo. E os versos 28 e 29 vêm exatamente para responder essa murmuração. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus é aquele que está com o seu povo. Nada do que acontece passa despercebido dos seus olhos e da sua atenção. No passado, quando o povo de Israel esteve no Egito, quando passou 400 anos escravizado, Deus fala a Moisés, eu desci para ver o que passa com o meu povo no Egito, e desci a fim de livrá-los. E esse povo que agora estava preso, esses 70 anos, era descendente do povo que tinha sido preso, escravizado durante 400 anos. Eles já tinham a lição de que muitas gerações não tinham visto a libertação do povo de Deus, ou seja, em 400 anos, muita gente nasceu, morreu e não viu a libertação do povo do Egito. E agora, esses que estavam na Babilônia conheciam a história. Deus é aquele que desce
e age para livrar o seu povo. Dessa vez, novamente, veio para libertar o seu povo do cativeiro. Deus se importa conosco, irmãos. Às vezes pode parecer que ele demora. Quando ele foi livrar os discípulos do temporal, ele foi na 4ª vigília e não na 1ª vigília. Quando ele foi ao encontro de Lázaro, ele foi depois de 4 dias. Lázaro já estava morto e nós conhecemos a história. Ele não se atrasa. Ele vai no tempo certo. Ele responde às nossas orações no tempo dele, que é perfeito, e não no nosso. Quantos irmãos esperaram pelo Messias prometido e não viram? Quantos irmãos esperaram a libertação do cativeiro, tanto no Egito quanto na Babilônia, e não viram? Só que aí a gente volta para o início. Deus é o Deus que sabe todas as coisas. Ele dá aquilo que Ele acha que é melhor para nós. Aquilo que Ele acha que é justo. E Ele é perfeito, Ele não tem condições de errar. É por isso que quando você pensar que Deus não escuta a sua oração, você está equivocado. Não murmure como o povo murmurava. Olhe para os feitos do Senhor e creia. Ciente de que, assim como foi com Lázaro, assim como foi com os apóstolos, Ele vem no tempo certo. Meus queridos, Paulo, em Romanos capítulo 5, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus se importa conosco, meus irmãos, por conta da sua primeira vinda. E isso seria suficiente para nós. Seria suficiente, já seria maravilhoso demais para nós. O fato de ter o Senhor Jesus vindo e morrido na cruz, derramando o seu sangue por cada um de nós, já seria mais do que suficiente para nós entendermos o seu grande amor. Afinal de contas, maior amor não há que se entregar, que a vida doar. E foi isso que o nosso Senhor fez por nós. Porque Deus se importa. Ele sempre vem para fazer forte ao cansado e multiplicar as forças de quem não tem nenhum vigor. E do mesmo modo hoje, que para muitos parece que está muito distante a sua volta ou sua segunda vinda, nós não devemos nos surpreender se Ele resolver voltar amanhã. Não devemos. Porque Ele vem. Ele sempre vem. E Ele sempre vem na hora certa. Porque Ele se importa com o seu povo. E Ele vem mais uma vez para resgatar o seu povo. Esse Deus que é tão grande, que não tem mensurações sobre o seu tamanho. Esse Deus tão sábio, que nos surpreende com o seu conhecimento inigualável, que governa sozinho todas as coisas. Esse Deus que não tem rivais, nem príncipes, nem juízes, nem ídolos ou demônios, podem sequer cogitar enfrentá-lo. Esse Deus chama as estrelas pelo nome. Ele governa as coisas imensas e as coisas mínimas também. Esse Deus se importa conosco. Não faça essa pergunta. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus me vê? Será que Deus me ama? Não faça essa pergunta, porque o amor de Deus é incansável. Ele não se cansa, Ele não se fatiga. A graça e a misericórdia de Deus são incansáveis. Ele dá forças ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas, meus irmãos, finalmente, como saber como experimentar na prática a renovação dessas forças? Como termos essa força para enfrentarmos esses momentos de medo e de angústia? Não basta saber todas essas coisas que nós acabamos de falar. Não basta compreender os atributos de Deus.
e nem mesmo saber que Ele se importa conosco. Em último lugar, precisamos ter uma atitude de fé e de confiança nele. Nós somos fortalecidos quando realmente confiamos ou esperamos nele. Veja o verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não basta ter conhecimento sobre quem é Deus. É preciso, meus queridos, ter confiança nesse Deus maravilhoso. É preciso depositar nele a nossa fé, a nossa esperança. O que nos salva é a fé no Cristo verdadeiro. O que nos mantém até o fim é a esperança nele. Nesses dias conturbados, terríveis, mais do que nunca, precisamos depositar em Deus toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa. Concluindo, queridos, o nosso Deus é grandioso, é sábio, é incomparável, é poderoso, é gracioso. Portanto, confiemos e esperemos nele até o fim, porque ele é poderoso para completar a obra que ele iniciou. Amém? Amém. Que Deus possa estar aplicando essa palavra em nossos corações, que nós possamos estar meditando nessas verdades, que nós possamos entregar todas as nossas ansiedades ao Senhor, que nós possamos entregar a nossa incredulidade ao Senhor, que as nossas expectativas estejam nele, porque Ele sim é perfeito, Ele sim nos ama, porque Ele vem, porque Ele não nos desampara, e nele nós podemos confiar. Vamos orar? Incline a sua cabeça, oremos ao Senhor. Santo e bendito Deus, Pai de amor, ó Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela palavra que nos exorta, Pai, a deixarmos de sermos incrédulos, a deixarmos, Senhor, de sermos homens e mulheres de pouca fé. Ó Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que nos remete a olhar para a história e ver os Teus grandes feitos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa palavra que nos consola e que nos conforta em saber que o nosso Pai querido, que nos ama, que nos adotou, que nos entregou o Seu Filho Jesus Cristo, que Ele cuida de nós, que Ele entende cada um dos nossos dilemas, que Ele cuida, Pai, individualmente de cada um de nós, que Ele nos orienta, que Ele nos protege, que apesar de usar o seu exército celeste, a sua palavra é suficiente para resolver qualquer situação. É sobre esse Deus que nós temos meditado, é sobre esse Senhor maravilhoso que nós temos tido o privilégio de conhecer. Ó Senhor, transforma as nossas vidas, fortalece-nos, Pai. Nos ajuda a enxergar essa pandemia como um vácuo, como nada. Nos ajuda, Senhor, a enxergar os nossos inimigos como gafanhotos, como pó. Nos ajuda, Senhor, a enxergar esse Deus da forma como Ele é, perfeito, imutável, um Deus que não se arrepende, um Deus que não muda, um Deus que não pode ter seus planos frustrados. Ó Senhor, trata as nossas dores, alimenta-nos, motiva-nos a ser soldados de Cristo, soldados de uma pátria celestial. Ó Pai, cuida de cada um de nós.
Sê com a Igreja Presbiteriana da Lagoa do Araçá. Sê, Senhor, com cada membro dessa igreja, com suas famílias, consola-os, fortalece-os. Tudo isso nós te rogamos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Ainda que a gente perca tudo, ainda que a gente perca até as esperanças, mas que a gente não consiga, perder a nossa fé em Cristo.